Imagina se você pudesse reconhecer seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções, para que você tivesse uma vida mais leve, mais fluida e mais feliz. Eu sou Sara Macari, sou mentora de autodesenvolvimento e neste momento nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Se eu te questionasse quem realmente é você, o que será você diria? Como você se apresentaria? Você traria os seus conhecimentos técnicos, suas formações, lugares onde você trabalhou? Olhando para a sua bagagem sobre o seu eu sou, nós podemos dizer que somos formados por 4 esferas. Tudo que eu vivi quando eu era criança, o que eu ouvi, o que eu vivi, o que eu senti, a minha ancestralidade, meus pais, meus avós e os demais atrás deles. Tudo que eu vivi nas minhas relações, tudo que eu trouxe de bagagem até esse momento, na minha carreira profissional e também tudo que eu trouxe do inconsciente coletivo da sociedade. Essas 4 esferas formaram toda a minha bagagem, tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu trago comigo até hoje. E se nós formos observar quais são as bagagens que eu trouxe da minha infância, que estão no meu inconsciente e no subconsciente, quais são as bagagens da minha adulta que estão no meu inconsciente e subconsciente, porque apenas 5% é aquilo que a gente tem consciência, o resto está no nosso inconsciente e no nosso subconsciente. Então vocês conseguem imaginar quantas dores, quantas mágoas, quantas culpas, quanta tristeza, quanta raiva, quanta vergonha é que a gente tem acumulada em cada caixinha dessas, em cada papel que a gente executa na nossa vida, seja no de mãe, no de filha, no de amiga, no de esposa. E o quanto isso reflete no nosso dia a dia, o quanto isso reflete na nossa vida atual, o quanto isso reflete na nossa prosperidade, nas nossas relações. Sejam relações afetivas e amorosas, com os nossos familiares, com os amigos, relações profissionais, relações com o dinheiro, relações com a própria vida. Como eu me relaciono com a minha vida? E aí a gente olha para esse eu sou, para essa bagagem que a gente trouxe e olha para cada uma das emoções. Quanto de medo eu trago para a minha vida? Do que eu tenho medo? Esse medo, ele me paralisa ou ele me impulsiona? Eu tenho medo da vida, eu tenho medo do futuro, tenho medo de ir adiante, medo de ganhar dinheiro, medo de fazer escolhas. Onde está a origem desse medo? Ou meu medo me impulsiona, eu tenho medo de ficar acomodada, então por isso eu tenho bastante agitação e tudo isso me leva adiante. Ou será que eu tenho uma frequência de tristeza? Será que eu vibro na tristeza? Será que eu acordo já triste? Porque a tristeza, ela é natural da vida, assim como a alegria, né? São duas polaridades. Mas o que não pode ocorrer, ou o que é desafiador, é que a gente permaneça vibrando na tristeza. Por quê? Porque a tristeza, ao longo do tempo, ela vai nos trazer depressões e outras desordens do nosso corpo mental e no nosso corpo emocional e físico. Então avalie se você tem momentos de tristeza ou se você permanece nela em vários momentos do seu dia a dia e em vários momentos da sua vida. A raiva. Quanto você tem de raiva no seu dia a dia? Você tem raiva do quê? Porque a raiva, ela está muito associada àquilo que a gente não consegue resolver, ou aquilo que não está ao nosso alcance, ou aquilo que está sob desejo ou sob orientação do outro. Então, do que eu tenho raiva? Qual é a origem dessa raiva? Quais desses pilares trouxeram raiva para a minha vida? Analise se você está debatendo a raiva com raiva. Se alguém vem falar com você de forma raivosa ou exacerbada, se você está devolvendo nesta mesma frequência.
A raiva, se a gente for avaliar na frequência vibracional da gestão da emoção, ela é melhor do que a tristeza. Por quê? Porque a raiva nos impulsiona para que a gente faça algo. A tristeza muitas vezes não, ela nos deixa no comodismo, na caverna, ela nos paralisa. E a raiva muitas vezes ela nos movimenta. Então, nenhum desses sentimentos, mesmo que seja de baixa vibração, até mesmo o medo muitas vezes ele nos protege. Porque se a gente não tivesse medo, a gente talvez faria várias coisas que nos prejudicariam, né? Como passar, né? Atravessar uma rua sem olhar para os lados, né? Ou vários outros perigos que a gente se colocaria em risco. Então, nenhuma desses três sentimentos, nem a raiva, nem o medo, nem a tristeza, são extremamente ruins. O que a gente precisa avaliar é se o medo nos paralisa a nossa vida, se nos mantém acomodado, se a tristeza é contínua e eu não consigo identificar momentos de alegria, e se a raiva é frequente, porque a raiva traz para o nosso corpo físico vibrações que deixam o nosso corpo em estado de alerta, e as nossas células entram em estado de alerta, e muitas vezes trazem desordens para esse nosso corpo físico. Então, nenhum desses sentimentos são ruins, embora eles sejam de baixa vibração. O que não pode ocorrer, ou o que é desafiador, o que a gente precisa ter atenção, é permanecer vibrando nesses sentimentos. Porque numa frequência vibracional, eles estão lá embaixo. Então, nós podemos acessar e retornar. E aí você avalia quanto de amor você traz para a sua vida. Você reconhece o amor, você tem alto amor, você ama a si mesmo, suas fraquezas, suas pequenezas, suas grandezas. Você consegue reconhecer essas grandezas, essas fragilidades. Você é grato por isso? Porque o auto-amor nos traz autoconfiança. E a autoconfiança é a base de tudo. Porque quando a gente tem autoconfiança, nós tomamos decisões. Quando a gente não tem auto-amor nem autoconfiança, os outros tomam decisões por nós. Então, avalie quanto de amor você tem. Você acolhe as suas histórias, né? Lembra que a gente falou da criança, da ancestralidade, das minhas histórias vividas, ou da própria sociedade? O quanto eu acolho essas histórias, né? No meu inconsciente, no meu consciente. Como é que isso flui aqui dentro de mim? Porque eu preciso acolher tudo isso, eu preciso ressignificar muitas vezes essas histórias de vidas. Eu preciso acolhê-las para poder seguir no fluxo da vida, seguir na leveza, né? Quanto de alegria você deixa entrar na sua vida? E olhando para a alegria, pense, o que é que me traz felicidade? O que é que me traz alegria? Né? O que me deixa feliz? Porque muitas vezes a gente pensa que o que nos deixa feliz e alegre são coisas grandiosas, conquistas materiais grandiosas, mas está muito mais ligado ao meu eu sou, aquilo que realmente acolhe, aquilo que esquenta o meu coração. Então pense no seu dia a dia. O que te deixa feliz? O que te deixa contente? O que te traz alegria? Porque não existem vidas felizes, né? Ninguém é 100% feliz o tempo todo. O que nós temos são momentos felizes, momentos memoráveis. E são esses momentos é que você precisa ter. São esses momentos que você precisa ter na sua vida. Olha para o lado, com quem você convive. Quem são essas pessoas? Né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quem são cada uma dessas pessoas? Elas me trazem alegria, me trazem felicidade, me trazem amor, calmaria, paz para o meu coração? Ou elas são questionadoras, ou elas vibram na tristeza, ou elas estão sempre com raiva, e de alguma forma eu também vibro na raiva. Então avaliem quem são essas pessoas. E avaliem também com quem você convive, se essas pessoas, elas fazem essa ação de olhar para você e dizer, você vai conseguir conquistar os seus sonhos. Elas defendem os sonhos com você. E quando você não está bem, elas te estendem a mão. Quem são essas pessoas que estendem a mão para você? Que reconhecem os seus sentimentos, que reconhecem as suas histórias, que reconhecem quem você é.
que olha para você e diz: hoje você não está legal. Então, somente reconhecendo quem nós somos, somente reconhecendo essas bagagens, somente reconhecendo os pensamentos, os sentimentos e as emoções, é que é possível fluir. E aí a gente flui na vida. A gente entra no fluxo da leveza, porque eu não brigo comigo mesmo, não brigo com os meus sentimentos, eu acolho. E quando eu reconheço através do autoconhecimento quem eu sou, eu consigo olhar para o outro e também reconhecer quando ele está com medo, quando ele tem tristeza, quando ele está com raiva, quando ele está feliz. Porque eu só consigo reconhecer no outro aquilo que eu reconheço em mim. Eu só consigo identificar no outro e valorizar no outro aquilo que eu tenho. E além disso, eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho sobrando. Porque muitas vezes a gente quer resolver as problemáticas, né, as desordens da vida das pessoas, mas a gente esquece de olhar para si mesmo, né? Se torna cuidador da vida dos outros, mas não olha para si. Então, que hoje você possa olhar para todas essas esferas da sua vida, né, para os papéis que você executa, de mãe, de esposa, de mulher, de filha, de amiga, e sejam lá quantos mais que você executa. Olhar para cada uma dessas esferas e pensar qual é o sentimento e o pensamento que eu trago no meu coração quando eu exerço esses papéis. Qual é a vibração que eu tenho? Em qual emoção que eu estou conectada em cada um desses papéis? Porque somente se reconhecendo, trazendo autoconhecimento, nós conseguimos nos relacionar melhor em todas as áreas da nossa vida. Reconhecendo quem eu sou, eu consigo tornar minha vida mais fluida, mais leve e mais feliz. Reconhecendo quem eu sou, eu consigo me relacionar de forma mais leve, mais fluida e mais feliz. Eu consigo ter autoconfiança, consigo tomar decisões. Então, hoje, aqui, a nossa mensagem para você é que você possa se reconhecer profundamente, o seu eu sou, o seu eu interior, para que você possa ter uma vida mais fluida, leve e feliz. E se precisar de mim, eu vou estar aqui à sua disposição. Um beijo bem grande e até a próxima.